E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Eu lembro que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Antes de começar com o giro de notícias efetivamente, eu vou registrar os superchats que foram mandados durante a live ontem, que não teve como eu registrar naquele momento, porque a live foi encerrada abruptamente. São apenas 3, vai ser jogo rápido. O Coiote Azul mandou R$2 e falou que acha o Robinho um ótimo jogador, mas ele não é volante. Coiote, obrigado aí pela mensagem, pela força financeira também. Cara, o Robinho não é volante até o momento que ele passar a ser volante. As características de jogo do Robinho são de um meia armador, mas ele é um jogador que em muitos lugares onde ele atuou, especialmente Coritiba e Avaí, ele fazia esse papel de um terceiro homem de meio campo e ele pode ser adaptado à função do segundo volante da mesma forma que ele foi adaptado à função de um meia direita pelo Mano Menezes. E no futebol de hoje, mesmo o Robinho não sendo um jogador jovem, é importante que o cara saiba fazer mais de uma função. Então eu não vejo nenhum problema no Robinho ser o nosso segundo volante, mas acho que ele junto com o Henrique não dá um encaixe bom, porque os dois são jogadores pouco rápidos, pouco intensos. Então se a gente fosse formar uma dupla com o Robinho sendo um cara de saída, tendo um volante mais rápido, mais correria do lado, eu acho que poderia funcionar muito bem. O Matheus Dias mandou $5 e pede a minha avaliação dos pontos negativos e positivos do Cruzeiro com o Rogério Ceni nesses 3 primeiros jogos. Matheus, obrigado aí pela mensagem, pela força também, um abraço pra você e valeu aí por ser meu fã, é meio estranho essa coisa de ter fãs. Mas enfim, muito obrigado. Sobre o Rogério Ceni, sobre o trabalho em si, eu acho que 3 jogos é muito pouco para uma análise, mas eu acho que o que mais tem mudado no Cruzeiro é realmente a mentalidade, né? Dá para ver que o Cruzeiro hoje é um time que joga mais disposto a ganhar as partidas. Contra o CSA eu inclusive fiquei bem insatisfeito porque vi muito do Cruzeiro de Mano Menezes, um time que estava enrolando, empurrando o jogo com a barriga, torcendo para ele acabar logo, e a gente foi castigado por isso. E talvez ter tomado aquele gol no final para o CSA pode ser bom para o Rogério não cair no mesmo erro que o Mano Menezes caiu, de acabar se acomodando muito com o elenco que tem e achar que esses jogadores são capazes de controlar a partida. Não são. O Cruzeiro é um time que em alguns momentos até conseguiu mostrar esse controle, especialmente na época de Mano Menezes, mas ele perdeu totalmente as rédeas nessa reta ruim que a gente teve, né? Esses 20 jogos aí com uma vitória, foi uma coisa horrorosa que aconteceu pra gente. Então agora é hora de uma nova mentalidade. Eu acho que o ponto negativo que o Cruzeiro vem mostrando é que os jogadores ainda têm muito das ideias do antigo treinador enraizadas, ainda não conseguem manter essa questão, e eu acho que um ponto negativo do Cruzeiro é que mesmo colocando aí Pedro Rocha, David e Marquinhos Gabriel, são jogadores que têm um pouco mais de velocidade, mas não estão conseguindo imprimir essa velocidade ao jogo. A nossa saída não tem funcionado muito bem, e isso não é um problema apenas desses jogadores, mas passa muito pelos volantes. Porém eu entendo que é um início de trabalho, e no início de trabalho é difícil mesmo, não dá para esperar que o Cruzeiro estivesse jogando um grande futebol. Aquela partida contra o Santos, ela nos iludiu um pouco, né, porque o Cruzeiro jogou muito bem aquele dia, muito condicionado também pelo fato do adversário ter perdido um jogador cedo, mas aquele dia o Cruzeiro fez um jogo assim brilhante, né? A gente jogou muita bola e nos jogos seguintes contra a CSA e contra o Vasco a gente não conseguiu repetir aquele nível. A gente pode fazer mais, eu acho que estamos num bom caminho, mas é natural que as coisas ainda não estejam funcionando 100% como a gente gostaria. O Paulo da Silva mandou $5, falou que está assistindo de Nova York, mandou um salve, falou que é o melhor canal do Cruzeiro. Muito obrigado pela força, Paulo. Esses foram os superchats, agradeço muito a todo mundo que mandou a mensagem e estou registrando aqui, porque quando a pessoa manda um dinheiro e ela acaba pedindo ali uma certa prioridade, né, para que tenha a mensagem registrada, e seria sacanagem da minha parte não registrar isso em vídeo. Então muito obrigado a todos, espero que esses problemas da live não aconteçam mais. Tô correndo atrás para ver o que a gente pode fazer para melhorar isso. O Rogério Ceni falou algumas coisas bem interessantes na coletiva após a partida de ontem, né? Ele ressaltou muito a participação dos jovens, mas uma coisa que me chamou a atenção é que ele elogiou muito os jogadores mais experientes.
obviamente o Fábio, até pela defesa do pênalti que foi decisiva, e ele falou muito bem do Thiago Neves, né? E eu até não concordo, achei que o Thiago Neves não fez um bom jogo, mas o Rogério Ceni está elogiando insistentemente os jogadores do Cruzeiro. Talvez seja uma estratégia dele para tentar recuperar um pouco da autoestima desses jogadores, mas tem me chamado a atenção essa postura de rasgar elogios para os caras, né, para o passado histórico deles. A frase que me chamou muito a atenção é que o Rogério falou que o Thiago Neves, interessado e concentrado no jogo, faz diferença. Aí a gente pode enxergar isso como um elogio e como um puxãozinho de orelha, né? Porque a questão do elogio tem muito a ver, tipo assim, esse cara aqui pode definir pra gente, né? Na quarta-feira contra o Internacional, esse é o cara que pode nos classificar, que pode meter um gol decisivo e resolver a parada. E tem a outra questão, que a gente sabe que o Thiago Neves vem de uma fase bem complicada, desde o ano passado o rendimento dele caiu bastante, isso se reflete nos números inclusive, e aí vem aquela questão, será que o Thiago Neves caiu tanto por causa da idade ou é uma questão de foco? Não tá com a cabeça tão voltada assim pro futebol. Volta e meia aparece coisa de Thiago Neves embalada e coisa assim, e esse é o tipo de coisa que pelo menos pra mim não incomoda em nada quando o time tá bem. Mas quando os resultados não estão vindo, tudo vira desculpa e tudo vira motivo pra gente criticar os caras. Sobre os garotos, né, além do Maurício, que o Rogério elogiou, até por ter marcado o gol, por ter decidido aí esses 3 pontos em nosso favor, eu achei legal que ele falou muito bem do Rafael Santos, que é o lateral esquerdo, 21 anos, um cara que jogou muito pouco, né, praticamente não jogou essa temporada, fez um jogo também no profissional ano passado, e o Rogério elogiou muito a velocidade dele, a inteligência, a qualidade de cruzamento, o que me parece que pode ser um bom indício, significa que nós não vamos ter que aturar o Egídio por muito tempo. Acho que todo cruzeirense ficou muito feliz pela forma como a vitória veio ontem, foi complicada, não foi um grande jogo, mas a gente conseguiu superar as dificuldades, fez os 3 pontos, e mais felizes ainda, acredito que estamos, por ter sido um gol de um jogador da base, né? E a gente vem reclamando tanto das poucas oportunidades para os jovens, entra o menino, marca um gol decisivo, então eu acho que isso dá uma sensação muito boa, dá uma proximidade entre torcida e jogadores, porque mesmo o Maurício não sendo aqui de Belo Horizonte, provavelmente não sendo cruzeirense de nascença, né? Ele é um jogador que chegou ao clube ano passado vindo do futebol paulista, é um cara que certamente tem qualidade, já tem uma identificação com a camisa do clube, e a gente sempre tem um carinho especial por jogadores da base e sempre quer ver esses caras rendendo bem aqui pra gente. E aí já entra o outro componente financeiro, né? A gente tá vendo o clube em tamanha dificuldade aí, esse é o tipo de jogador que, se consegue estourar, melhora muito a nossa condição financeira. Porque a gente não pode depositar todas as esperanças no Maurício agora e achar que ele tem que resolver todos os jogos. Não, não é ele que tem que resolver. Quem tem que resolver é Fred, é Thiago Neves, é Pedro Rocha, são esses jogadores mais experientes, mais rodados, muito melhor remunerados, é a eles que a gente tem que cobrar. Os garotos, quando entram, vão ganhando oportunidades e com o tempo vão se tornar protagonistas. A gente não pode inverter a ordem e botar pressão demais em cima dos meninos. Uma coisa que o Rogério criticou na equipe foi como a gente errou muito passe, a gente perdeu muita posse de bola, né? E ele questionou muito a questão do passe, que o Cruzeiro muitas vezes não dominava e fazia o passe, queria dar um toque de primeira e na maioria das vezes esse toque de primeira era errado. E ele insistiu muito nisso na coletiva, falou a questão de caprichar um pouco mais, de fazer a jogada mais certa, de não se desesperar com a bola no pé. E é uma questão meio lógica, né? Se você erra tanto esse passe no início da construção de jogada, você não vai criar oportunidades. Esse foi o jogo que o Cruzeiro menos finalizou aí nesses últimos, e acho que nesses jogadores que têm atuado constantemente, especialmente David, Marquinhos, Gabriel, eles precisam render um pouco mais, porque esses caras hoje são, de certo modo, os meias do Cruzeiro. Quando a gente considera que o Thiago Neves acaba se comportando muito mais como um atacante e o Robinho tem iniciado as jogadas como um volante. Então a gente precisa que esses jogadores de lado, até por estarem atuando com os pés invertidos, né, um canhoto jogando pela direita e um destro jogando pela esquerda, é natural que eles puxem a bola para dentro e que a construção de jogo passe por eles. Talvez contra o Internacional, e isso já até projetando uma coisa, talvez o Rogério poderia inverter esses jogadores de lado para o Cruzeiro tentar forçar o jogo na velocidade pelos laterais. Por quê? A grande virtude do Internacional é a intensidade dos homens de meio campo. E talvez a grande fragilidade do Colorado seja a marcação pelos lados. Tanto o Bruno quanto o Wendel, que devem ser os laterais titulares nesse jogo contra o Cruzeiro, não são caras assim tão bons, tão seguros, né, e tecnicamente tão dotados. Então talvez seja mais interessante a gente botar Marquinhos, Gabriel e David
indo para a linha de fundo do que botar esses jogadores buscando o meio, que é onde vai estar certamente mais congestionado. Projetando o jogo contra o Inter, o Rogério lembrou que o Vasco tem uma forma tática de se comportar muito parecida com a forma que joga o Internacional, especialmente na parte defensiva. O que muda é o setor de frente, que o Vasco joga com 3 velocistas e o Inter tem jogadores mais técnicos e um pouco mais lentos. E aí é importante que o Cruzeiro tenha entendido muito bem como joga o Internacional e tenha entendido bem o que a gente errou muito contra o Vasco, porque nós criamos muito pouco, não foi uma boa partida do Cruzeiro e nós vamos ter que atuar muito melhor contra o Inter na quarta-feira para conseguir essa classificação. Um ponto que o Rogério deu uma cornetada e que eu concordo com ele é que os outros 3 semifinalistas da Copa do Brasil jogaram no sábado, né? Tanto o Inter quanto o Grêmio e o Atlético Paranaense, e só o Cruzeiro teve o jogo marcado no domingo. Não se justifica, achei uma baita sacanagem inclusive, e não bastava jogar no domingo, botaram a gente para jogar no domingo no horário mais tarde possível, né? Que foi no domingo à noite, às 19 horas. Eu sinceramente acho que a reclamação ela procede, não custava nada ter botado o jogo do Cruzeiro no sábado para dar igualdade aí no tempo de recuperação para todas as equipes, mas entendo que a gente vai superar sim essa dificuldade, o Cruzeiro não vai classificar ou deixar de classificar por causa disso, inclusive o time já viaja para Porto Alegre nessa segunda-feira, né, que é porque hoje é um dia que não dá para o time treinar, especialmente os titulares. Mas amanhã, terça-feira, o pessoal já está numa condição física um pouco melhor, um pouco mais preparados aí. E na quarta-feira a gente vai sim fazer um bom jogo contra o Inter. Se vamos classificar ou não é impossível saber, a missão é muito complicada. Mas eu acho que o Cruzeiro tem sim suas chances, vai ser um grande jogo. E eu tô acreditando, cara. Eu acho que dá pra gente conseguir sim uma vitória aí por um gol e passar nos pênaltis. Ou se tudo der certo, que seria um sonho, uma vitória por 2 gols de diferença. E para fechar essas questões da coletiva do Rogério Ceni, ele fez uma observação que eu me peguei pensando sobre o desempenho do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Nesses 3 primeiros jogos de Rogério Ceni, a gente somou 7 pontos em 9 possíveis, sendo que a gente só não conseguiu 100% de aproveitamento porque tomou aquele gol extremamente infeliz contra o CSA fora de casa. Se a gente considera o desempenho do Cruzeiro no período anterior, com o Mano Menezes e a partida do Ricardo Rezende, a gente conseguiu somar 11 pontos em 42 possíveis. O nosso início de Campeonato Brasileiro foi realmente ridículo e a gente está pagando preço por isso, mas é inegável, né, que o Cruzeiro está melhorando, o desempenho ainda tem muito para crescer e o próprio Rogério Ceni falou sobre isso também, que a torcida pode esperar mais, que o Cruzeiro tem mais a entregar dentro de campo. Mas os resultados começaram a vir. Que bom que começaram. Nesse momento a nossa exigência tem que ser por vitórias, porque o Cruzeiro precisa a todo custo bater logo 45 pontos, se livrar do risco de rebaixamento. A partir daí a gente vai poder justificar outras coisas, pleitear outras coisas e até reclamar de nível de desempenho. Porque eu acho que nesse momento, com todo o entorno fora de campo, todos os problemas que a gente está vivendo, o que o Cruzeiro precisa é evitar qualquer risco de rebaixamento e a partir daí a gente inicia uma reformulação para ter um 2020 mais interessante. E por fim, destacar um assunto que deixou muita gente preocupada nesse domingo, que é a possibilidade do Cruzeiro perder os 2 últimos títulos da Copa do Brasil por causa de irregularidades cometidas pela diretoria fora de campo. Isso não é fake news, isso de fato é uma notícia, partiu de um site chamado Lei em Campo, que é especializado nessas questões de direito esportivo e ela é assinada por um professor lá chamado Gustavo Lopes. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas basicamente essa notícia não traz nenhuma novidade. O que ela fala é que aquela contratação que o Cruzeiro fez em 2015 do Arrascaeta, como parte, né, dos direitos econômicos do jogador, foram repassados para o Supermercado BH, coisa que já era proibida. Então essa contratação que o Cruzeiro fez, ela fere o Estatuto de Transferências da FIFA. Isso já poderia gerar punições ao Cruzeiro, mas aí a gente tem que somar também o fato do Cruzeiro nos últimos anos ter contratado vários jogadores e não ter pago, né? Falando em claro português, o Cruzeiro deu calote em muita gente por aí, tanto que tem várias ações correndo na FIFA hoje por não pagamentos. Essa questão de contratações dos jogadores e não pagamentos é o que poderia justificar aí uma acusação de doping financeiro, o que também feriria os regulamentos da FIFA no que diz respeito ao tal do fair play financeiro, né? Que na prática não existe aqui no Brasil, mas poderia ser aplicado aí nos tribunais da dona FIFA. Então, uma possível punição, que seria a punição mais grave possível, caso o clube seja condenado,
poderia ser sim a perda do título da Copa do Brasil, caso fosse configurado que o Cruzeiro tivesse conquistado esse título se usando basicamente de doping financeiro e de transferências irregulares. Não me parece que seja o caso, tá? Até porque é o caso de um atleta, né? A grande maioria dos jogadores do Cruzeiro que conquistaram os títulos da Copa do Brasil não foram contratados de formas irregulares. Agora a gente tem que entender o que é o pode e o que vai acontecer. Pode significa que existe a possibilidade. 0,1% é uma possibilidade, tá? Não é o cenário mais provável, mas é sim possível. Fazendo um paralelo com outra irregularidade que foi cometida aí por diretoria do Cruzeiro, a cessão de direitos econômicos de um menor de idade, que foi o caso do Estevão William, coisa que também é proibida no regulamento da FIFA. Isso poderia gerar até mesmo uma punição de rebaixamento do clube. Pode acontecer, mas qual é o cenário mais provável? Impedimento de se contratar jogadores ou de se registrar novos jogadores. Então, o mais realista nessa história toda, que me parece nesse momento, é impossível a gente ter qualquer certeza, mas o mais provável é que o Cruzeiro vá ter aí, além de uma multa que pode ser bem pesada, que o clube fique um período sem poder contratar novos jogadores. E isso é sim uma punição muito complicada. Tem gente que fala assim, não, mas se o Cruzeiro ficar 1 ano, 2 anos sem poder contratar, é bom porque usa a base. As coisas não funcionam assim, gente, porque na base nem sempre você vai ter o jogador que atende à necessidade do seu time principal. E quando você não pode contratar jogador, você não pode contratar mesmo, não pode contratar nem por empréstimo, nem jogadores livres no mercado de forma alguma. Você fica impedido de registrar novos atletas e tem que se virar com quem você já tem no elenco. Mas é importante destacar que essa situação deve demorar um tempo até ter uma resolução, tá? A gente sabe que o Cruzeiro tem aí, além dessas questões na FIFA, tem também irregularidades sendo investigadas por Ministério Público, por Polícia Civil. E aí a gente tem que lembrar muito bem quem é que são os responsáveis por isso. Por quê? O Cruzeiro Esporte Clube, enquanto instituição, não comete crimes. Quem comete crimes são as pessoas que administram o clube e usam, né, a imagem do clube para cometer esses crimes. Então a gente tem que personificar muito essas questões de hoje em Wagner Pires de Sá e em Gilvan de Pinho Tavares, porque ele também fez muita merda no Cruzeiro. Então assim, a minha torcida é para que as pessoas sejam responsabilizadas. É claro, algo vai respingar na instituição, a gente não pode achar que o Cruzeiro vai passar batido nessa, porque certamente nós vamos tomar punições, mas o que eu gostaria muito é de que as pessoas que assinaram, que gastaram dinheiro que não tinham, que cometeram essas irregularidades, elas paguem por isso, né? E que 9 milhões de torcedores não sejam punidos pela incompetência de meia dúzia. Eu acho sinceramente que a torcida não deve esquentar a cabeça com esse assunto no momento. Foi apenas uma notícia dada sobre uma possibilidade. Isso é o famoso caça-clique, né? O problema é que muita gente acabou ficando desesperada com essa história. Não é algo que vai acontecer por agora, provavelmente é algo que nunca vai acontecer, mas existe sim o risco, ainda que ele seja pequeno. E a torcida do Cruzeiro, eu acho que cabe aí um papel de entender a gravidade da situação, parar de entrar nessa loucura de contratação a todo custo. O momento do Cruzeiro não deveria ser esse. Eu acho que é hora da gente dar força para os meninos da base. Ontem a gente teve uma prova aí de que os garotos têm talento. O Maurício marca esse gol que nos ajuda muito a sair do buraco ali no Campeonato Brasileiro. E eu me peguei pensando numa conta muito simples aqui. Se a gente considerar 3 atletas do elenco principal do Cruzeiro hoje, Egídio, Edilson e Ariel Cabral. Esses 3 jogadores não são titulares. São 3 jogadores de uma idade mais avançada e 3 caras que foram titulares em algum momento. Mas esse ano eles fazem uma temporada muito fraca e se a gente somar o salário desses 3, passa tranquilo de R$1 milhão por mês que a gente gasta com 3 jogadores que são absolutamente dispensáveis. Ou alguém aqui está achando que Ariel Cabral, Edilson e Egídio fazem falta para o Cruzeiro hoje? Se a gente não tivesse esses 3, a gente estaria melhor ou pior? Eu acho que a gente estaria melhor e por isso eu insisto muito nessa coisa de que jogador comum, jogador de composição de elenco, a gente não deve gastar nem para trazer e nem gastar com salários absurdos. São jogadores que o clube tem que formar. Um lateral direito que marque bem, um jogador, um volante. Esses caras, gente, não faz sentido a gente ficar gastando milhões em contratações e em salários, sendo que você tem jogadores jovens que têm potencial e podem suprir essa necessidade. E se você economiza nos jogadores de composição, você vai ter dinheiro para gastar naqueles jogadores que têm uma qualidade mais elevada e que são mais decisivos, né? E aí tem uma questão, às vezes, nessa coisa de formar jogadores e de usar jovens, você vai conseguir pinçar um ou outro craque.
A maioria dos jogadores que são revelados não são craques. O craque sempre vai ser a exceção. Essa geração da base do Cruzeiro, ela é privilegiada. Tem muito jogador bom aí, tem muito menino de talento. Para dar um exemplo, o Cruzeiro jogou contra o América pelo Campeonato Mineiro, fez 3-0 nesse fim de semana. Um dos nossos gols sai de uma jogada de contra-ataque, uma assistência espetacular do Caio pro Jadson. O Jadson sai na cara do goleiro, deixa o goleirão do América no chão e bota a bola na rede. Nossos outros gols foram marcados pelo Edu e pelo Vinícius Popó, que são jogadores que já integram o elenco principal do Cruzeiro. Esses meninos são craques, eles vão ser jogadores de primeiro nível? É impossível a gente saber hoje. Mas a gente tem indícios de que eles têm bom potencial, de que eles são jogadores tecnicamente muito bons. E a gente só vai saber do que é que eles são feitos se eles tiverem oportunidade de jogar. Se eles ficarem para sempre encostados no banco ou nem sendo relacionados para as partidas, a gente nunca vai ter uma ideia real de qual é o potencial deles. E acho que todo mundo já entendeu de forma bem clara que não dá para montar elenco baseado em jogador velho, porque além do custo ser muito alto, tem a questão de que os caras simplesmente não aguentam o pique da temporada. Teremos outras oportunidades para discutir essas questões, esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa aí os comentários para deixar a sua opinião sobre todo esse arcabouço de ideias que a gente discutiu aqui, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!